Oi, pessoal! Eu me chamo Solmena Barreto, sou especialista em gestão de pessoas e gerente aqui da IQ Pedras. Hoje a gente inicia nosso terceiro episódio com uma super profissional que a gente fez uma enquete, tá? Não te contei isso. Nós fizemos uma enquete dentro da nossa rede social e o seu nome foi um nome, assim, super cotado. Eu falei, gente, ela tem que vir. Será que ela vem? Então, hoje a gente vai falar sobre venda, que é um assunto super relevante no nosso meio. E não podia faltar essa pessoa maravilhosa, Daniele Franco, para nos dar aqui uma aula. Obrigada, viu, por Eu que você ter agradeço, topado. Sol. Nossa, que honra participar com você. E essa questão de saber da enquete, eu nem Pois nunca imaginei, gente. É realmente é que eu tô sabendo agora, junto com vocês. é assim, aqui a gente tem várias surpresinhas. Mas foi isso, é óbvio que a gente preza por alguém que vai trazer algum tipo de conhecimento relevante, assim, que, né, que tem uma história. Uhum. Mas eu acho que todo mundo tem, na verdade, algo muito a acrescentar. E a gente abriu essa enquete para a gente ter uma percepção do nosso público, né? O que as pessoas gostariam de ver, e tava lá. Várias pessoas, vários profissionais, outros Olha que profissionais legal. pedindo, que eu achei de uma relevância, né, maravilhosa. Falei, gente, que Uhum. legal, né? Outros profissionais querendo ouvi-la, assim. Uhum. Mas eu queria saber um pouquinho da sua história, como que você se viu arquiteta, como que começou toda essa história aí. Olha, essa história é até engraçada, porque eu nunca na minha vida imaginei ser arquiteta. Olha, Desde que, enfim, eu me entendo por gente, eu queria ser juíza. Quando no ensino médio passou pela minha cabeça eu ir para a área de odonto, que é uma área que eu gostava muito. E a minha mãe falou, filha, você tem todo o jeito para ser arquiteta. gente. Então eu acho que é uma visão, assim, muito de mãe, né? Quando a mãe conhece a cria, né? Uhum, Então ela, assim, sabe, percebeu, teve esse timing mesmo de entender que eu levava jeito pra, enfim, combinar as coisas, que eu sim. gostava, que eu sabia combinar, que eu gostava de desenhar, que eu levava jeito pra aquilo. Ela até conta uma história que quando eu tinha 15 anos, que eu fui fazer meu book de 15 anos, o fotógrafo da época que falou assim, olha, você coloca todas as roupas na sua mala e eu vou montar o look pra você. E na época me contou, né, que eu falei, de jeito nenhum, eu que vou montar o meu look e ele vai acatar o meu look. Não tem essa dele escolher meu Eu look. que Eu decido. que vou decidir. Então, eu acho que a arquitetura e a moda, por exemplo, Então, sempre foram muito conectadas, né? isso. Então, eu acho que a moda me trouxe pra arquitetura de uma forma muito natural, Muito né? legal. Quantos anos de escritório? Já de escritório, nós vamos fazer 10 anos no final do ano já. Caramba. Passa Muito muito tempo, né? rápido. Meu Muita Deus, história. até eu assusto quando eu falo isso. Quantas pessoas trabalham com você hoje? Hoje nós somos 13 pessoas. 13? 13 pessoas. Desafio, né? É Gerir um todo mundo. desafio, arquitetos. Eu não tenho nenhum estagiário, são todos profissionais mesmo da área. E a parte de marketing, administrativo, financeiro, secretaria, enfim, toda uma empresa mesmo, né? Não é um escritório, né? É uma empresa pra gente gerir, né? É uma empresa, É. sem dúvida. Você sempre teve essa facilidade com venda ou você desenvolveu isso ao longo do tempo? Eu sempre tive. É uma coisa muito nata minha, assim, sabe? Mais uma história pra contar pra vocês, também que minha mãe conta que quando eu era criança, minha brincadeira preferida era vender, que eu tinha máquina Gente! registradora, que eu vendia as coisas do meu quarto pra todo mundo, e pra ela quando chegava do trabalho. Então, eu acho que eu Meu sempre tive essa Deus! veia de venda em mim muito forte. E é engraçado que a minha família não é da área de empreendedorismo, nada do tipo, Eu ia né? perguntar isso, se tinha alguém ali na família. Não, assim, talvez o meu avô, mas na época era uma coisa mais simplória, nada que eu falei, ai, realmente eu tenho aonde herdar, um caminho a seguir, não, nada. E quando que você percebeu que isso fazia muita diferença dentro do seu meio? Quando você já se via arquiteta e aí você falou assim, nossa, isso é um diferencial dentro do meu escritório. Quando eu fiz a mentoria com a Keila, em 2020, ali ela me mostrou de outra forma na área de arquitetura que eu tinha esse timbre mesmo para aquilo, né? Aham. Então, foi difícil eu virar a chavinha um pouquinho do arquiteto para o empresário naquele momento. Uhum. E ela foi muito importante para mim nesse quesito, sabe? Sim. E então, depois que eu realmente percebi que ela tinha toda a razão, aí virou um caminho mais fácil
para seguir em termos de aceitação. Obviamente, um caminho mais difícil para você seguir em termos de, enfim, desafios, aprendizados, que aí é um outro mundo que você não conhece, você tem que conhecer e aprofundar, né? E você acha que isso pode ser desenvolvido? Você já veio com esse talento, mas e quem não tem? Eu acho que ele pode ser sim desenvolvido. Eu acho talvez a pessoa que não tem esse talento, ela pode patinar um pouco mais, né? Pra até chegar numa linha ali que ela acha, pelo menos se sinta satisfeita. Mas eu acho sim, que é totalmente desenvolvido. São técnicas, são estratégias. Porque dentro da faculdade, do curso, isso não é ensinado, né? Nunca, nossa, jamais. Nem se fala. Você mal forma para ser um arquiteto de fato. Uhum. Acho que as faculdades deixam muito a desejar, sabe? Então, assim, tudo que eu realmente aprendi demais foi com um professor meu, que inclusive é um grande arquiteto, que eu gosto muito dele. E tudo que eu aprendi foi no estágio. Sim. Então, a arquitetura te ensina o básico ali na faculdade, e o resto você tem que aprender fora, né? Então, o empreendedorismo, a venda, o marketing, o branding. Sim. É uma gama de coisas que você tem que aprender e se virar nos 30 para juntar tudo de uma forma muito única e especial sua, né? Sim. Para virar a sua marca. Exatamente. Então, como que você criou a sua marca, a sua identidade visual? na verdade, inicialmente, quando eu formei e depois que eu, né, saí de uma história que eu trabalhava para ter carreira solo, eu me juntei com meu irmão. Olha. Meu irmão é engenheiro civil, na parte de projetos. Então, toda a parte de engenharia de projetos, ele tem um time que cuida junto com ele. E eu entrei junto com ele. Então, eu entrei na empresa dele, digamos assim, né? Que é a Benfato. Ela existe até hoje, inclusive. Uhum. Benfato Projetos Integrados. Mas depois de um certo tempo, é engraçado que o meu nome se sobressaiu na área de arquitetura, claro, Sim. em relação a Benfato. Uhum. E aí, eu recebia muitos feedbacks. Dani, troca o nome, vira, né? Coloca o seu nome mesmo pra você seguir a carreira. E foi muito engraçado, porque quando eu virei essa chavinha, aí parece que tudo convergiu também para as pessoas me conhecerem, né? Sim. Acho que foi uma fusão de muitas coisas juntas ao mesmo tempo, né? E a questão da logo, para mim foi uma coisa muito natural, assim. Junto às cores que eu mais uso e que eu mais gosto nos projetos, que é o Fendi e o dourado. Não, e eu perguntei justamente por isso, porque é muito visível. Muito. Você olha e fala assim, gente, é muito ela. Essa é a cara da Dani, É a né? cara da Dani. É. Assim, a gente conversou um pouquinho antes aqui, falando de Casa Cor. Se você passa pela Casa Cor, que você já participou algumas vezes, e você não lê a plaquinha, você tá passando despercebido, você fala, esse aqui é o projeto da Dani. Então, tem uma característica, um DNA ali muito próprio. Tem uma identidade já muito forte, né? É. E eu acho que muito única aqui em Brasília também. Exatamente. Né? Você acha que Brasília tem um pouco enraizado um estilo? Tem, com e certeza. É engessado, assim? Com certeza. Acho que o estilo de Brasília é o modernismo cinza com a madeira. Cimento queimado, concreto. É Sim. muito isso. E, poxa, muito lindo, mas assim, não é a minha identidade, sabe? Uhum. E não é a identidade dos clientes que me procuram. Normalmente não é. Tem um ou outro que até que gosta, eu até sigo um pouco na linha, mas quando eu sigo nessa linha, tem algumas coisas da minha identidade que o cliente se identifica demais, e aí eu, né, insiro dentro desse outro contexto, né? Mas E você acaba treinando o olhar do cliente em relação a isso? acaba que sim, né? Acho que quando o cliente chega até mim, o olhar dele já tá um pouco treinado, normalmente, né? A não ser aquele outro que vem de indicação, que às vezes nem olha o Instagram nem nada, né? Uhum. Então, já veio de indicação, vai e já faz comigo, né? E normalmente, você vê de indicação, olhou algum projeto de um amigo, ou um apartamento, ou uma casa pronta, gostou e vai ligar. Sim. Mas normalmente quem chega pra mim até através das redes sociais, já tem meu Instagram mastigado, sabe até o que tem lá melhor que eu, às vezes, né? Então, normalmente a pessoa já se identifica e já sabe que a minha linha de projetos segue aquela padronagem ali, né, de elementos. Você acha, então, que a rede social hoje, ela funciona como um portfólio para o arquiteto? Com certeza. Ou isso é apresentado posteriormente numa reunião para você Não, com certeza. explicar para o cliente? Na rede social. Claro que esses casos, o cliente vem de indicação, é como se ele tivesse tido já esse primeiro contato, essa primeira conexão com o que eu já fiz. Sim. Né, pessoalmente, no caso. Mas quando não é, a rede social é todo o meu portfólio. Assim, tem muita coisa que eu não posto, né? Mas
Sim, por Muita isso que eu coisa perguntei. legal. Então, é bom prestar atenção, assim, né? Os arquitetos que estão nos assistindo, a dar esse valor à rede social, Sim, né? sim, Porque existe essa trava. sim. Tem arquiteto que já tem essa facilidade, que gosta, é muito comunicativo e tudo. Uhum. E tem outros que são comunicativos com os clientes, mas na frente de uma câmera, trava. É. E às vezes tem até aquela resistência com rede social. Ai, gente, eu não tenho muito tempo. Ou eu tenho tanta preguiça. Eu gosto de mostrar isso pro meu cliente de outra forma. Que também não é errado, né? Claro. Mas eu acho que quando a gente vai avançando, essa tecnologia vai gritando tão latente, né? A inteligência artificial. Acho que não tem como correr disso muito, né? Com certeza. E essa questão de, eu não tenho essa dinâmica fácil com a câmera. Eu lembro que quando eu comecei a fazer story, acho que quando surgiu os stories, não sei nem chutar quantos anos tem isso. Eu lembro que eu fazia os vídeos, daí eu olhava, e aí, obviamente, eu me criticava horrores, como todo mundo deve fazer. Eu nem me olho. Eu faço e eu nem olho mais. E aí eu falei assim, quer saber? Antes feito do que perfeito. Eu vou começar. E eu sempre tive muito essa mentalidade. Então, eu fazia os stories e eu, postava. Fazia, postava. E aí aquilo ali começou a me dar um retorno. Eu falei, meu Deus, eu preciso continuar. Aí, claro que com o tempo você vai... Você vai melhorando, você vai adquirindo alguma técnica. Algumas coisas, algumas palavras, as entonações, o tom de voz, né? Sim. Toda uma questãozinha por trás disso também. Sim. Mas o importante é começar. Né? Verdade. Você tem algum ritual para apresentar o projeto? Para encantar? Porque a gente está falando de venda, né? E a gente falou aqui sobre vender a imagem, né? Rede social e tudo. E aí tem a parte de apresentação do projeto. Sim. Você criou um ritualzinho ali ou é espontâneo? Eu tenho um pouco dos dois, assim. Eu tenho, inclusive, algumas, entre aspas, simpatias que não são simpatias. Mas, por exemplo, eu nunca faço uma reunião de preto. Olha, jamais. Que legal! Eu não uso preto de jeito nenhum em reunião. Eu prefiro ir de roupas claras, Sim. Por exemplo. Num branco, num off-white, num nude, num café, é uma coisa clara. Eu sempre tive isso e eu nunca tive, não vou dizer que más experiências, mas assim, eu não tive tão boas experiências quando eu tava com roupas mais escuras e eu não sei explicar. Isso veio de algum lugar ou você foi identificando? Eu fui identificando. E então... Tem esse lado, então sempre que eu tenho reuniões com clientes, reuniões importantes de apresentação de projeto, eu sei qual é o look que eu tenho que ir. Gente, que legal. E a questão de apresentação mesmo, eu acho que inicialmente, claro, eu sempre deixo a reunião de uma forma agradável para o cliente, então é tudo, é a temperatura do ar, é o cheirinho, é a comida, é a plaquinha, é o que ele vai tomar. Tudo isso é pensado para reunião. Sim. É criar experiência, com o clima, né? Para criar experiência. E, claro, eu tenho uma coisa muito diferenciada no meu escritório e que normalmente os clientes sempre fecham essa experiência, que é a apresentação do projeto em óculos 3D. Então, é muito legal, assim, os clientes Gente, que maravilha. De paixão. Eu imagino você já se sentir dentro ali. Você fala assim, não, é isso daqui que eu quero. Eu sempre filmo eles, porque a reação deles é muito legal. Gente, claro, eu não fico postando isso nas redes sociais, até por uma questão mesmo de respeito ao cliente, né? Mas alguns eu posto, que deixam, e outros eu até mando pro cliente, assim, o vídeo, sabe? Mas, assim, então, o início da reunião já é bem impactante pro cliente. E depois a gente segue um fluxo mais natural, mais leve, né? Até finalizar. E é isso, né? A venda, ela precisa ser impactante. Ela tem que mexer com a emoção. Sim, né? Com certeza. A gente não pode perder o time. Então, quando você consegue colocar o cliente dentro do olhar do que você quer apresentar, aí acabou. É muito difícil o cliente não fechar, né? Não falar assim, nossa, realmente é isso. E eu acho também, Sol, que... Quando você proporciona essa experiência para o cliente, fica mais fácil do cliente entender o que você quer traduzir para ele através de um projeto. O que você está especificando para ele, né? Como você fala, mesmo que você está vendendo para ele, né? Então, eu acho que quando ele consegue entender tudo o que você pensou dentro do mesmo contexto, o próprio projeto se vende. Exato. Sabe? Porque ele vê que tá tudo lindo, tudo ornando. Que muitas vezes tá do jeito que ele queria, tá a cara dele. E tudo realmente foi pensado pra ele, né? Então é uma coisa muito natural. Normalmente, o cliente segue o que foi planejado? Normalmente segue. Mas, claro, como todo mundo, sempre tem os clientes que
Não querem. Querem Não, mudar. não é nem isso, porque às vezes você acha um arquiteto. Exatamente, é sobre isso mesmo E é que eu quis saber. isso. Então, tipo, você faz um projeto lindo, você bota uma adega no meio da sala. E de repente a cliente bota uma adega numa sala íntima. Você, poxa, uma adega, você tem um super investimento, é uma coisa belíssima. Você vai esconder a adega? Tem umas coisas assim Sim. que a gente não entende na modificação. A gente até tenta falar para o cliente, obviamente, de uma forma muito respeitosa. E eu sou uma profissional que eu não imponho nada para o meu cliente. Eu não gosto e não concordo com esse tipo de postura. Então, eu explico tecnicamente, enfim, esteticamente, tudo. E a decisão é do cliente. Afinal de contas, quem vai morar na casa é o cliente, não sou eu, né? Entendi. Então, eu respeito muito isso também, sabe? Mas... E assim, todo arquiteto tem as suas empresas de confiança, né? Onde essas empresas já prestaram serviço para ele em algum momento e ele viu que a entrega é confiável, que o produto tem qualidade. Que eu acho que é o maior desejo de todo arquiteto, né? Ter aquele parceiro, né? Quando a gente fala de parceria, é justamente sobre isso. É o parceiro fiel, né? Que a gente chama. A gente fala, não, aquele ali, eu sei que se tiver um problema, que é obra, tem problema. Eu vou poder confiar, a gente vai resolver junto. Você apresenta isso para o cliente? Ou isso é orgânico também? Não, eu apresento. Obviamente, algumas empresas têm uma parceria, acho que tão forte, tão divulgada, que o próprio cliente já sabe. Sabe? Entendi. Eu não preciso nem falar do fornecedor que ele já sabe, entende? Mas sim, isso faz muita diferença. Eu confesso pra você que quando o cliente, às vezes, desvia um pouco dessa linha, eu tenho certeza que vai me dar problema. Sim. Assim, Sol, batata, mais de né? 90% vai dar problema, entendeu? Você conta nos dedos os que não deram problema. Então, hoje mesmo, eu saí de uma obra mais cedo, hoje é dia sexta, eu faço obra de manhã. Aí, o cliente com tanto problema no fornecedor, que é um marceneiro, uma pessoa mais simples, que ele tinha contratado, inclusive uma indicação da antiga arquiteta dele. Sim. Um marceneiro barato. É. Gente... Eu fiquei com dó do cliente, porque a minha vontade é falar, desculpa, tira tudo e faz tudo de novo. Porque é tanto remendo, é tanto ajuste, Exato. que você não sabe se nem isso vai ficar bom, sabe? Mas... E é sobre isso, eu queria entender se o cliente tem essa consciência, porque a gente tem um time de vendas aqui na IQ, e como a gente tá falando de um revestimento que normalmente vem no final da obra, a gente recebe um feedback enorme dos clientes, muitas vezes querendo outra coisa que o arquiteto especificou, e a gente tem que ter esse jogo de cintura de explicar para ele que o arquiteto teve o olhar do todo, que ele teve um cuidado em relação à história que está sendo contada naquele projeto, que não é legal ele mudar e tudo. E aí ele acaba soltando os problemas que aconteceram, né? E aí a frase que mata é, mas você seguiu o que o seu profissional indicou? Aí a resposta é sempre não. Sempre. Nunca teve um assim, segui tudo e deu problema. Não. Não, porque, né, eu escolhi um que minha tia falou que era de confiança, a minha sogra, e aí tá lá, dando problema em cima de problema. E aí a gente acaba sendo um pouquinho psicólogo, né, na venda também, ouvindo e falando, mas aí é o barato que sai caro. Né? Exatamente. Essa parte, assim, de clientes mudarem projeto, são poucos que mudam durante a fase de obra e tal. E é muito engraçado, mas normalmente os que não seguem são os clientes que terminam a obra com tranquilidade. Sim. Sabe? Não é aquele cliente que fica estressado. Não... Porque se der algum probleminha ou outro, às vezes eu já resolvi, ele não ficou nem sabendo. Nem sabendo. Entende? Sim. Porque às vezes o próprio fornecedor que é parceiro nosso antecipa o problema, nos avisa, a gente resolve e ele, enfim, termina de resolver na obra. Sim. Às vezes o cliente não fica nem sabendo. Mas você acha que quando a gente contrata um arquiteto, tá incluso tudo isso ou é um diferencial seu? Eu acho que deveria estar incluso tudo isso. Eu sei que, infelizmente, não é a regra geral do mercado, mas eu também entendo muito o lado do profissional também, sabe? Porque, às vezes, o cliente quer mudar tudo, quer fazer com um monte de fornecedor, que você não confia, você não tem contato com a pessoa, a comunicação é difícil, então dificulta demais o nosso trabalho e o cliente, ele não tem essa percepção do quanto dificulta pra gente, sabe? Ele acha que é a mesma coisa que se fosse com o parceiro e não é muito diferente a tratativa, a forma como resolve, as soluções, até mesmo até onde aquela empresa pode ir.
por aquele cliente sem Sim. cobrar um aditivo, por exemplo. Sim, Que, obviamente, a gente quer resolver sem que a empresa cobre um aditivo para o cliente. sim. E, às vezes, aquela empresa que o cliente fechou vai passar um aditivo para o cliente. Uhum. E, para evitar esse aditivo, a gente tenta fazer outras soluções para, né, que não tenha, não exista. Então, assim, é muito difícil. Eu sei que tem profissionais, inclusive, que realmente abandonam o cliente nessas fases, porque fica impraticável, sabe? Sim. E aí vira uma questão de saúde mental mesmo, Aham. né? Eu percebo muito isso, assim. Eu, graças a Deus, eu não tenho esse tipo de problema com o cliente. Obviamente, tudo falado e conversado, tudo muito no preto e no branco com o cliente sabe até onde ele pode ir, até onde eu posso ir, até onde eu consigo resolver. E eu sou muito transparente com o cliente. Então, Isso assim, é falado antes? Ou ele vai sentindo... eu sempre falo antes, né, sobre os fornecedores e tal, mas é o que eu te falei. Tem um ou outro, às vezes, cliente que foge da raia e ele vai fazer com Sim. um outro que veio de indicação dele, de um tia, de uma ex-arquiteta, enfim, de um outro profissional. E aí, nessas horas, eu tento resolver para o cliente. Obviamente, ele me demanda muito. Aham. Então, fica até difícil a gente acompanhar, assim. Tem vezes que você vê no grupo do WhatsApp, tem sei quantas mensagens no dia para resolver Nossa. uma coisa. E que nem precisaria ter acontecido esse problema, sabe? No escritório, você que tá ali diretamente com o cliente sempre? Ou você tem seus assistentes de confiança Não, eu que tenho. falam? As gerentes de projeto, elas normalmente tomam contas dos grupos para mim. Porque senão fica humanamente impossível. Humanamente impossível. De dúvidas, de acompanhamento na obra. Eu entro mais na parte dessa curadoria do design, de mobiliário, de marcenaria, que é, digamos, né, o final ali, quando tá tudo com os acabamentos já instalados. Eu entro nessa parte do olhar final, vamos digamos assim, né? Entendi. Não só no finalzinho da obra, mas quando começa a ganhar uma outra carinha a obra. Aham, entendi. Né? E resoluções também. Essa parte eu entro. E as meninas tomam conta de outras coisas no grupo pra mim. Principalmente dúvidas técnicas, que eu não tenho tempo de ficar abrindo o computador pra ficar vendo isso. Né? Sim. Impossível. Né? Quando que você percebe que o seu cliente tá pronto para algo muito diferente? Algo mais ousado dentro do projeto? Ou, falando assim, da nossa realidade de todo dia, uma poltrona assinada, sabe? Um mobiliário que vai custar 40 mil reais e ele fala assim, é só uma poltrona. E ele ainda não tem essa consciência do que é o design e tudo. Quando que você percebe que tá pronto e como que você convence? Então, vamos lá. Eu acho que é uma questão de perfil do cliente também. Não é só convencê-lo, né? Normalmente, os clientes que têm mais esse perfil são clientes que deixam a gente com mais liberdade. Então, por exemplo, tem 2 clientes minhas que eu já tô no segundo projeto para elas. Ambos são apartamentos. Então, uma delas eu fiz o apartamento do jeito, né, com o que ela queria e tal. E o segundo, ela falou assim, Dani, deixo nas suas mãos, fique à vontade. Você já me conhece, sabe que eu gosto, que eu não gosto. Só que eu quero agora um pouquinho mais escuro. Tive essa outra cliente. Beleza. E aí, nessa que ela falou que eu queria um pouco mais escuro, eu fui instigando algumas coisas nela, né? Então, vamos fazer uma cozinha diferente? Vamos fazer uma cozinha provençal, uma laca verde-oliva e uma bancada mais escura? E ela, nossa, já amei, tipo, antes de eu fazer o projeto, sabe? Então, eu já instiguei ela ali antes de eu fazer o projeto. A outra, por exemplo, é uma cliente que o primeiro projeto que eu fiz pra ela era um cliente totalmente clássico. Totalmente. Sim. Provençal em todos os cômodos da casa. Nossa. Nesse nível. Mas ficou belíssimo o apartamento. Né? Que ela vendeu por porta fechada. Tipo, a primeira pessoa que olhou, sabe? Super vendável. E ela ganhou dinheiro, inclusive. Lucrou. E no segundo projeto, ela falou pra mim e falou assim, Dani, eu amei meu projeto. Eu amo. Mas agora, como eu vou mudar de apartamento, eu quero uma coisa diferente. Quero uma coisa mais modernista, mais escura, com pedra aparente, uma coisa mais rústica. Tipo, a própria pessoa já me... Quando ela fala isso, que ela quer uma coisa diferente, que tá nas minhas mãos... Sim. Ali eu já sinto o cliente, ali eu já sei o que eu... Até onde eu consigo ir. Entendi. Entende? Quando é aquele cliente que ele segue o briefing muito certinho, do início ao fim, assim, tipo, é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo... É difícil esse cliente ousar. Sair da caixinha, né? Mas já houve uma situação que você quis, você apresentou o projeto lá no início, e aí no meio do caminho você falou assim, gente, esse
projeto merece algo pontual que eu não falei lá atrás e que eu acho que agora é o momento de eu falar pra ela? Sei lá, uma obra de arte. Já teve. Já? Já teve essa questão exatamente de obra de arte. Então, era uma cliente que eu não tinha feito essa leitura dela, ela não tinha falado nada, obviamente, e ao longo do processo de projeto, obra, tal, eu falei, gente, essa é uma cliente que valoriza a obra de arte. É uma cliente que ela tem esse refinamento para obra de arte, ela gosta, ela Sim. entende. Então, não é uma cliente para eu colocar um quadro qualquer na casa dela, né? Então, já tive, sim, casos assim, com certeza. Que você vai fazer uma outra leitura ao longo do processo. E o resultado deve ser muito gratificante, né? Você fala assim, gente, eu não esperava que fosse finalizar dessa forma e foi muito melhor. Exato. Então, assim, essa cliente mesmo, ela me surpreendeu de várias formas. E é uma cliente queridíssima, assim, tá até finalizando a obra dela, é uma cliente que eu gosto muito dela. E assim, ela me surpreendeu, por exemplo, ela foi de MDF madeirado para lâmina natural, ela foi de MDF para uma laca, ela foi de quadros normais para obras de arte, ela foi de mobiliário, que inicialmente ela iria aproveitar o dela para mobiliários maravilhosos da Artefato, que eu amo, novos. Então, ela me surpreendeu de várias formas. Então, assim, fica ainda melhor, né, a gente acompanhar esse cliente, porque a gente sabe que o resultado vai ficar maravilhoso, vai ficar um negócio, assim, diferenciado mesmo, sabe? Eu tenho uma curiosidade, e eu nunca perguntei isso pra ninguém. Como que você faz no final? O cliente vai acompanhando o processo, aí eu já tô falando da parte de interiores, né? O projeto está pronto, e aí eles vão para aquela parte que todo mundo brilha o olho. Ele vai te acompanhando e vai vendo as coisas chegando, ou você não deixa ele ver e abre ali no lacinho vermelho, assim, ó, entre. Como é? Então, sabe Extreme Makeover? Sim, exato. Sabe Irmãos à Obra? É como aquilo. O cliente não vê, eu inclusive deixo isso muito claro pro cliente até na hora do fechamento de contrato. Deve ser agoniante pra eles. E eu falo, olha, eu vou fazer a decoração pra você, eu faço questão de fazer, se você realmente, obviamente, né, seguir tudo e chegar até o final, né, mas você não pode estar no dia. Você vai me entregar a chave do apartamento, você vai pro spa, você vai transformar esse dia em especial pra você, fazer uma coisa que você gosta, você vai no restaurante, enfim. Resolva a sua agenda nesse dia, que eu vou resolver a sua vida e vou te dar um lar prontinho pra você morar. Ai, que lindo. Então, eu vou com... Nossa, tem vezes assim que tem 50 pessoas pra administrar no apartamento. As pessoas acham que é só chegar lá, ali e colocar uma plantinha, não sei o quê. Não Não mesmo. Quem dera se fosse assim. Nossa vida seria muito mais fácil. Nossa. Então, esse dia mesmo, eu fico o dia inteiro. Então, a gente administra várias empresas, de tudo que você imaginar, até a lixeira do banheiro. Até a roupa de cama, mesa, banho. Eu tive um cliente mesmo que falou assim pra mim, Dani, apartamento novo, vida nova, eu quero tudo novo. Aí, tudo bem, no início eu não tinha entendido muito. Eu falei, não, Dani, você não tá entendendo. Eu quero até a parte de pratos, talheres, copos, eu quero tudo novo. Eu não quero aproveitar nada que eu tenho, eu quero jogar tudo fora. Falei, não seja por isso. Liguei pra uma empresa, conversei, escolhi tudo pra ele. Nossa, montei a casa dele totalmente nova. Maravilhoso. Então, assim, Não, e fica uma lembrança pra vida inteira, né? Eu acho que a pessoa não esquece. Eles se emocionam muito, sabe, Sol? E eu até brinco, olha, vocês homens que ficam aí travados, que não pode chorar, que a gente é derretida, né? A gente chora, né? A gente chora. Se emociona, mas os homens não, mas o que eu já vi de homem chorando, com a lágrima escorrendo, não tá escrito. Gente, maravilha. É muito emocionante. Eu comentei até com o Henrique Coutinho da Block que a arquitetura, ela vai muito além da estética, né? Que se é vendido por aí para as pessoas que são mais leigas, até para o próprio cliente que pela primeira vez está procurando um arquiteto, ele acha que está muito ligada somente à estética. E não é, ela é completamente sensorial. Ela influencia na vida, na rotina que ele vai ter e tudo melhora. Tudo melhora. Eu falo, gente, se a arquitetura ela pudesse estar inserida na vida de todo mundo, eu acho que, nossa... Ela deveria estar, Ela deveria estar. Eu falo muito com os clientes, falei, gente, para vocês, é só uma cortina, é só uma automação, é só uma tecnologia, é só um sofá, mas não é. É a cortina a persiana, né, que quando ela subir automaticamente com a automação, naquele horário que você acorda, ou naquele domingo que você quer ir acordando aos poucos, ela vai subindo aos poucos, juntamente com o sofá, que vai ser, enfim,
Pra quem gosta, faz fofinhos, por exemplo, como eu. Você vai se jogar depois de um dia de trabalho, você tá super cansado. Sim. O toque do tapete macio, quando você tira, né, o salto depois de um dia inteiro de trabalho. É tudo muito conectado com a área sensorial do nosso cérebro. Exatamente. E isso, assim, é muito sério. Até a questão de iluminação, que eu brinco muito. Gente, o que me dá pânico, eu olho aquele tanto de prédio, aquele tanto de luz branca. Eu falei, meu Deus, esse pessoal não deve descansar, não é possível. E é isso, né? E a pessoa não percebe o porquê que às vezes ela tá irritada, ela tá sem paciência, ou ela tá mais Isso. triste, ela tá, né, com aquela fadiga. E às vezes é a questão de uma iluminação, um posicionamento de um móvel. Você sabia que teve uma vez que eu fiz uma leitura de um artigo, era um artigo científico, eu não lembro agora exatamente de qual revista nem nada, mas ele falava que o burnout poderia ter sido evitado muitas vezes por uma arquitetura bem feita dentro da própria casa da pessoa. Olha, tá vendo? Sabe? Eu até arrepio quando eu falo isso, porque é uma coisa muito séria. É um problema social hoje em dia, Sim. né? O burnout, né? A crise de ansiedade das pessoas, tudo. E isso não tá também só conectado, obviamente, à casa, né? Ao trabalho, à própria bagunça da casa. Sim. É uma coisa que eu sempre martelo muito, porque a gente, como profissional, temos até que pensar nos armários que aquela pessoa vai ter para evitar que tenha aquela bagunça. Que tem aquela bagunça. Né? Você faz essa leitura antes? Você vai até a Antes, casa não. atual da pessoa? Não, mas na hora que eu vou fazer a parte de marcenaria, que é juntamente com o lojista, a parte interna, eu digo, eu normalmente, quando é aquele cliente que eu percebo que ele é ligado a isso, né, a organização, ou tem muita coisa, eu falo, olha, tira uma foto dentro dos seus armários pra gente ver o que vocês têm. Ou então eu falo, olha, me fala o que você sente falta, o que não funciona na sua casa hoje e o que funciona na sua casa hoje. Sim. Né? Então, claro que pode ser que uma coisa ou outra ele sinta falta depois, porque é uma coisa que tem que ser vivida, né? Uhum. Não tem jeito. Faz Mas o que parte, eu faço né? para antecipar isso é na hora dessa reunião. E falando de lojista, quando a gente está falando de venda, o que você espera? Agora falando das empresas, que você confia o seu cliente, porque esse cliente vem através de você. E ele tá ali cegamente confiando no que você tá especificando, o que você tá indicando. O que você espera dessas lojas? Sem ser nada óbvio mesmo, assim. O que lá do fundo você, poxa, eu gostaria tanto de ser recebida dessa forma quando eu estivesse sozinha, que eu acho que são atendimentos diferentes. Sim. Quando eu estou com o meu cliente, sabe? O que a gente pode dar de dica para todos esses empresários aqui de Brasília que possam, né? Vamos falar. Eu vou listar um monte de coisa, aproveitar aí. Vamos aproveitar, gente. Todo porque... mundo faz isso. Exatamente. Tem muito empresário que assiste, tá? Nosso podcast. E é por isso que eu perguntei, porque eu acho que a gente tá aqui para instruir, para informar e para ajudar. Né? Assim, hoje mesmo eu fui compartilhar um contato de uma pessoa com um cliente e tal. E, gente, a foto do perfil da moça, da vendedora, meu Deus. Eu falei, meu Deus, como um empresário deixa um consultor de vendas ter uma foto no perfil, uma foto meio insinuante. Não dá. A inteligência artificial tá aí. A pessoa não pode fazer uma foto profissional, pega uma foto, bota na inteligência artificial pra fazer uma foto, sei lá, de terninho que seja, preto. Mas, assim, isso pra mim é porque aconteceu hoje, então olha só, já me marcou. Olha só o quanto que é delicado isso, mas é muito necessário a gente falar, né? Eu trabalho com mentoria também, assim como a Keila, em escritórios, em empresas. E uma parte que eu vejo que é mais delicada do empresário é ele falar da imagem de alguém. Principalmente quando a equipe é antiga. Porque a empresa foi se transformando. Às vezes nem era uma empresa de alto padrão. E tava tudo bem a pessoa ir com uma rasteirinha e um vestidinho, sabe? Tava ok. Naquela época, sei lá, 30 anos atrás, tava tudo certo. E hoje se tornou uma empresa de alto padrão e a comunicação da equipe não acompanhou. Só que a pessoa já está há 50 anos com ele já tem uma intimidade, inclusive, com aquele time. E ao mesmo tempo que tem essa intimidade, ele não se sente à vontade de falar, eu preciso que você mude a sua roupa. Só que isso é um estudo, a gente não vende tudo. Tudo a gente não está falando de imagem. É o branding também, o branding, né? E assim, eu acho que o vendedor, ele precisa entender
que a imagem dele vai ajudar ele a vender mais. Com certeza. Né? Então, que ele precisa trabalhar isso. A gente fala dos artistas pop, né? Eles fazem esse brand, eles mudam toda a identidade visual, toda a comunicação, cabelo, para vender mais. E na nossa área não é diferente. Não é diferente. Né? Eu acho que, assim, quando é uma pessoa específica é mais delicada, mas às vezes, sei lá, a gente enxerga de outra forma. Poxa, pessoal, olha só, a partir de amanhã, a nossa vestimenta padrão aqui da empresa vai ser essa, aquela, nós vamos todo mundo tirar umas fotos pra colocar no WhatsApp. Sei lá, fala de uma forma mais genérica e geral, talvez, né? Tem uma maneira de você falar, as pessoas precisam entender o porquê das coisas, né? Porque também tem os dois lados, a gente falando bem a realidade, assim, tem empresário que exige certas situações e não paga por isso, né? Então a gente tem a questão de lei, né? Onde o funcionário, ele quer que eu venha todos os dias de preto, de blazer, de salto, o empresário precisa arcar com isso, então fica ali aquele dilema, mas ao mesmo tempo, quando a gente fala de profissional, se você mesmo não quer investir em você, exato. Pra mim já diz muita coisa. Só que eu acho que isso é um processo. É um processo, que as empresas precisam trabalhar e ensinar. Que aí, com o tempo, as pessoas vão entendendo que elas podem, sim, ter um visual um pouco diferente do que elas têm na vida fora da empresa, mas sem perder a autenticidade, né? Querem que eu seja outra pessoa. Não, pelo contrário. Eu acho que a sua autenticidade vai fazer com que você se destaque, né? Dentre tantos vendedores. Mas a gente precisa seguir aí uma linha de comunicação, né? Como é que eu me comunico com uma pessoa de alto padrão de uma maneira muito sensual, condiz, né? Igual você falou, muito sensual, muito sexy. Não vai funcionar. Não dá. Então, assim, isso é só uma das coisas, né? Um ponto que ela viveu hoje, ao tanto que já rendeu. Eu viveu hoje, gente. Quando eu olhei, eu fiquei com vergonha de compartilhar o contato, de verdade. Eu quase que liguei pro gerente e falei, então, pode passar o seu contato e você faz a ponte? Quase que eu fiz isso, só que eu tava tão corrida que eu falei, não dá. Agora é a loja que vai, enfim, se virar com essa imagem aí, que aí também é muita coisa pra eu arcar, né? Sim. Mas eu acho que essa questão da atenção e rapidez com o cliente, isso eu percebo que faz muita diferença. Tem clientes que falam... Rapidez em gerar um orçamento? Em gerar um orçamento, em ter uma resposta, dessa parte inicial, né? Então, eu percebo que faz muita diferença porque as pessoas hoje em dia demoram a mandar orçamento. Eu, inclusive, preparo o cliente na reunião de entrega de projeto para isso. Porque não é o padrão de mercado, sabe? E, obviamente, durante todo o processo, é você saber se tá tudo bem com o que está sendo entregue, se tá tudo certo, ou depois que foi entregue, deu algum probleminha, olha, nós vamos ajustar da forma mais prática e rápida possível. E quando eu falo prático e rápido, gente, não é daqui 30 dias, não é daqui 20 dias, sabe? É porque tem empresas que... acham que isso que é o rápido. Fala, poxa, não, sabe? Às vezes o cliente vai deixar de mudar, tá tudo pronto, vai deixar de mudar por causa daquele detalhe e a empresa tá pedindo 30, 40, 50 dias. Né? Infelizmente isso acontece e eu acho que isso, às vezes foi tudo perfeito, chega nessa hora, a empresa se acaba com o cliente. Sim. O cliente não vai indicar, o cliente vai se irritar, o cliente vai reclamar pra mim, vai ligar, por que eu indiquei essa empresa? Um detalhe, né? Então, é claro que muitas vezes, quando acontece um caso específico, eu entro na jogada e as coisas mudam. Acontece muito. É porque eu acho que também tem um contexto. Claro, porque com até certeza. chegar na pessoa que pode decidir algo diferente do padrão que a empresa tem, existem muitas pessoas no caminho. Isso, exatamente. E aí, esse tanto de gente que tá no caminho, talvez não consiga explicar a situação. Olha, o cliente tá tudo pronto, o cliente só tá dependendo disso para mudar. E se a gente não acelerar isso, vai gerar um desgaste. Tudo que a gente fez antes vai cair por terra, né? Então, eu acho que falta um pouco dessa sensibilidade. Não sei se a responsabilidade é do vendedor, que às vezes recebe a primeira informação, ou do gestor, que tem que estar tomando conta daquele vendedor e conseguir passar esse briefing, por exemplo, para a produção, ou para o gerente de produção, enfim, para o proprietário, que pode ter a palavra final e chancelar aquilo, né? Então, tem muitas pessoas envolvidas, exatamente né? Isso. E aí acaba... Eu falo sempre assim, gente, uma empresa grande, normalmente, ela tem, enfim, quantos funcionários, né? Tem empresa aí com 500 funcionários em Brasília mesmo, né? Empresas boas e grandes. Poxa, se aquele funcionário final ali, se ele não é instruído a como resolver certos problemas para certos clientes, né? Naqueles moldes, vamos dizer assim, né? Nesse caso, por exemplo, falta uma coisa para resolver. Se ele não tem esse cuidado de instruir até... final ali,
a empresa toda sai perdendo. Porque Sim. o cliente fica satisfeito basicamente com todo mundo, né? Não é só com aquele funcionário. O nome da empresa vai junto, né? Sim. Então é muito sério isso. É muito sério. E isso é uma coisa que fica subjetiva. A gente não dentro da empresa a gente não consegue medir. Uhum. Então, se a venda cai, a gente pontua como várias outras coisas, né? Que são ali visíveis, palpáveis. Uhum. Isso é subjetivo, porque nem todo cliente vai reclamar. Isso. Né? Tem muito cliente, tem muito arquiteto profissional que ele vai viver a situação e vai lá, não, tá tudo bem, vamos resolver. Resolver e depois ele vai deixar de trabalhar com você porque ele não acredita mais no seu trabalho. Isso. Né? Então, aí você fica com aquele termômetro ali voando. Fala assim, gente, o que tá acontecendo? E aí, se você voltar o olhar para dentro mesmo da sua empresa, você acaba identificando isso. Por isso é importante a nossa troca. Com certeza. A nossa conversa, para eles entenderem como que funciona o lado de lá. Né? Por mais que a gente fale isso o tempo todo, mas eu acho que quando você se aproxima mais do profissional e o profissional tá disposto a falar, a gente consegue corrigir. Porque a vida do empresário também não é fácil, né, Não Dani? mesmo. Não mesmo. Não é fácil. E a gente tem que ter essa sensibilidade para entender, né? Sim. Que não é fácil. É. E muitas vezes até a própria loja tá à mercê de uma outra fábrica, de uma outra... De um fornecedor. de fornecedor, exato. De uma outra cadeia de produtos, de produção, enfim, né? Isso. E aí não fica tão viável. É. Tem alguma situação muito maravilhosa de experiência de compra que você tenha vivido, que você se recorda? Nossa, gente, é difícil falar isso, muito maravilhosa. Eu acho que várias são maravilhosas. Ou até que o seu cliente mesmo tenha saído, às vezes, da loja sem você e falou assim, Daniele, nossa, foi sensacional. Eu estou muito feliz com o que eu vivi agora. Sim, eu tive uma cliente... Pode falar nomes mesmo de empresas, eu quero pode, é que enaltecer. A gente fica, né, sem saber se pode não, falar quero... ou não. Mas eu tive uma cliente, por exemplo, que também já é o segundo projeto que eu... é o terceiro projeto que eu faço para ela, só que o segundo ela acabou que vendeu o apartamento, não executou e comprou o terceiro. E o primeiro projeto, ela tinha comprado os móveis numa loja de Goiânia. Uhum. E eu sou meio contra isso, porque a gente não tá perto para validar, para ver acabamento. Às vezes eles colocam um orçamento lá embaixo com um acabamento de entrada para ganhar dos preços de Brasília. Sim. E aí quando o cliente fecha, que você vai escolher, puf, te dá o aditivo, né? E aí tem toda uma situação chata. Mas essa cliente específica, além de ter vivido essa situação, tiveram problemas nessa entrega do mobiliário. Entregaram X, o que foi escolhido foi Y. Até em questão também de medida, foram medidas de um sofá, por exemplo, diferente. Sim. Essa loja, obviamente, não quis trocar, não quis resolver para a cliente. E a cliente teve que aceitar. E eu não tive como intermediar, tentar ver o que eu conseguia resolver para a cliente, porque eu não tenho contato nenhum com aquela loja. Sim. E o pessoal, normalmente... tem uma certa distância, assim, da gente, porque não foi a gente que levou esse cliente pra eles. Sim. Eles não querem resolver pra gente, né? Entendi. Quando a gente entra no mérito, né? O que a gente tava falando sobre a parceria, né? Exato. Né? A parceria, ela é construída. Ela é construída, não é do dia pra noite, Isso. né? E aí, essa cliente, nesse segundo projeto dela, ela me falou, Dani, dessa vez eu vou te escutar, eu não vou fechar meus móveis naquela loja de Goiânia. Aí eu não vou falar nomes, tá? Uhum. Aí eu falei, então tá bom. E é uma cliente que gosta de coisa boa, uma cliente que confia muito em mim. É uma cliente, assim, que tudo deu sempre muito certo. E eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, você vai amar as peças do artefato, vamos lá. Mas também, né, gente? E também aquela história, a leitura do cliente, gente, né? Ela tem um perfil do artefato. E eu também tenho um perfil muito artefato. Eu amo artefato de paixão. E eu falo isso pra todo mundo, assim. Eu, quase uma garota propaganda. E sim, ela fechou tudo e ela... Aí pronto, né? Ela viveu Ela viveu a experiência na loja, né? Então, de todo atendimento, das peças, de como as peças são pensadas, dos acabamentos, de coisas que em outros lojistas não tem essa preocupação, esse nível de detalhe. Uhum. Então, até o debrum da costura, da poltrona, é de uma forma, porque o tecido era de bolinha lá, que tava lá, e tinha que casar as bolinhas, sabe? Sim. Então, é todo um cuidado por trás, que às vezes o cliente nem imagina, sabe? Então, falando faz de venda diferença. nesse sentido, que você falou de tantos detalhes, Uhum. quando você tá especificando esse produto, você faz a venda ou você deixa o vendedor fazer? Porque você vendeu um sofá aqui pra mim agora. Vendi? Vendi, nem percebi que eu vendi. Pois é, tá vendo? É tão natural. E
como é que é essa dinâmica? Você deixa o vendedor ou você faz toda essa curadoria mesmo, como você fez agora? Eu faço toda a curadoria para o meu cliente. Toda. E eu faço questão. E a curadoria que eu falo não é só na escolha. É como você desenhou, Isso, como você falou das sensações, do detalhe, do tecido. É o que você falou, assim, você vendeu um sofá pra mim. Eu não tava com a intenção de te vender esse sofá, ele nem existe aqui. Uhum. Mas eu já te vendi da Exato. forma como eu falei, e que pra mim é uma forma verdadeira, tá na essência daquele produto. Então, quando os produtos são realmente muito bons, é muito fácil pra gente vender esse produto pra você, Quando né? você acredita Eu também, acredito né? naquela peça, eu tô te contando que aquilo ali é verídico, você tá vendo com o seu olhar, né? Sim. Então, assim, eu acabo que vendo, né, pros meus clientes. Obviamente, na parte de orçamento, o vendedor que faz o trâmite com os clientes. Mas eu especifico absolutamente tudo. E quando, às vezes, por um motivo, sei lá, o cliente deixou de comprar uma mesa, aí ficou para depois. Aí ele vai na mesa e o consultor, meu parceiro, já me conhece há uma década, Sim. sabe, Dani, essa mesa aqui, igual aconteceu essa semana passada mesmo, até que também com artefato. Bruno falou pra mim, Dani, vamos colocar no DS ou no Urano? Qual que você quer? Que são os que você gosta. Com o pé pode ser no aço gold ou no rosé, que é o dourado fosco. Qual que você quer? Então ela já sabe até os acabamentos que eu gosto. Que você gosta. Me manda pra eu decidir. Então eu não tenho que escolher dentro daquele leque de, sei lá, milhões de opções. Milhões de opções. Ela já sabe Ela já que fez eu gosto. o filtro. Ela já fez esse filtro. Então até pra gente facilita muito também, sabe? Digamos assim, ajudar ela a terminar a venda dela, né? Certo. Nesse quesito, né? De escolha de acabamento, sabe? E aí eu queria falar com você sobre grupo de relacionamento, né? Eu faço, a IKEA faz parte de um grupo de relacionamento, que é o Metropolitano, onde a gente acredita que a gente pode, de alguma forma, agradecer vocês por essa parceria, igual a gente citou no início, de vocês confiarem o cliente a nós, e a gente ter a oportunidade também de mostrar o nosso trabalho. E você foi a arquiteta destaque ali, né, no ano 2024, 2025. A gente estava no evento junto e a gente fica muito arrepiado de ver um trabalho sendo valorizado. Como que é isso para você? Olha, é muito significante, assim, pra mim, sabe? Eu nunca imaginei ganhar essa premiação, tipo, primeiro lugar, né? Digamos, destaque, né? Uhum. E não foi nem só a nível Brasília, né? Foi a nível Foi nacional. por 2 anos consecutivos. Então, eu confesso que, assim, nunca imaginei. Talvez imaginava chegar nisso com mais daqui 10 anos de carreira, talvez, sabe? Sim. Então, as coisas aconteceram muito rápido pra mim. Mas, ao mesmo tempo, a maior parte dos meus parceiros, antes do Metropolitano existir, por exemplo, Sim. em Brasília, né? Já eram meus parceiros. Então, são pessoas que são meus parceiros há muitos De e vida muitos mesmo, anos né? de vida, né? Então, celebrar isso junto com eles Sim. é muito gratificante, né? Obviamente, tem os outros que, ao longo do caminho, foram entrando na minha vida, nas minhas especificações, empresas que eu fui conhecendo, que eu fui gostando, que às vezes eu recebia de indicação, às vezes até de um outro parceiro, né? Olha, você precisa conhecer tal empresa, você vai gostar. Sim. Porque às vezes já sabe como que eu gosto, o que que eu gosto, e já me Exato. indica outra empresa, e eu faço um trabalho para conhecê-la. Então, ter todo esse time de talentos que eu digo, né? Juntos, me premiando de uma certa forma, né? Com uma viagem aí maravilhosa. Maravilhosa. Algumas viagens, né? Que não foi só uma que eu ganhei, né? É muito bacana, assim, é muito gratificante mesmo. E os meus clientes também me parabenizam bastante, falam que eu sou muito merecedora de tudo. Então, Sim. é legal até a gente perceber como que aquilo, digamos assim, faz até essa reação nas outras pessoas, né? Sim. Nos nossos clientes. E até é o nos que a gente tá seguidores, falando, né? ninguém trabalha sozinho, né, Dani? Isso. Né? A gente, como empresa, a gente precisa do arquiteto para ele acreditar no nosso produto e com o olhar técnico dele, apresentar para o cliente entender, porque é muito diferente. A gente também atende cliente final. Então, a gente vê uma diferença gigantesca do cliente que tá com um profissional, do cliente que tá sozinho ali, perdido. E o olhar de vocês, ele interfere muito, né, em como aquele produto vai ser apresentado. E, ao mesmo tempo, vocês precisam de bons fornecedores, de pessoas que vão trazer segurança, que vão resolver o problema, como a gente falou muito. E em contrapartida, o cliente também quer sentir essa segurança, quer uma experiência de compra. Então, assim, né, a gente ali tá todo mundo misturado e tentando se ajudar.
de alguma forma. E o grupo de relacionamento é isso, é um indicando o outro, entendendo, nossa, eu conheço o artefato, né? Sei que ali você vai ter uma experiência de compra maravilhosa, que o produto é impecável, vai lá, vai conhecer, né? Então, procura fulano, né? Falando, assim, de empresas de todos os setores, Claro, né? claro. Desde material básico até na finalização. E eu acho que isso faz diferença para vocês, né? No trabalho. Faz muita diferença. Pra gente finalizar, o que você diria para um arquiteto que ele tem muita habilidade técnica, mas ele não tem para venda? Sabe, assim, qual o caminho que ele segue? Eu acho que algumas coisas, assim. Primeiro que a pessoa precisa tirar um pouco do medo enraizado nela. Ela precisa começar de alguma forma. Não importa se vai ser perfeito, porque os arquitetos também têm muito essa mania, né? Deixa tudo muito perfeito, tudo muito impecável ali. Se não for assim, não vai, né? Então, o que você falou antes, eu acho que é uma frase clichê, mas que é muito real. Melhor feito do que perfeito. E vocês têm uma autocrítica muito elevada. Forte. Muito forte. Isso trava, né? Trava o desenvolvimento. Demais. Então, eu acho que isso precisa ser jogado um pouco de lado, assim, sabe? Deixado um pouco de lado, né? Segunda coisa, eu acho que você precisa ter uma mentora. Eu acho que isso faz toda a diferença, um olhar externo ao seu negócio, inclusive para ver até pontos negativos que às vezes você nem sabe que existem, sabe? E, obviamente, quando isso acontecer, você ter uma humildade, que eu acho que é algo, eu acho que é imprescindível para qualquer pessoa de sucesso. Para você acatar aquilo, para você melhorar, para você pensar nas estratégias para, enfim, modificar, né? E deixa eu pensar mais uma outra coisa que eu ia falar agora, eu acabei Algum me perdendo. curso? Você acha que vale ir para um curso de vendas, desenvolver oratória? Você acha que vale ou não? Olha, depende muito. Acho que venda não é curso. Eu acho que venda é mentoria, sabe? O que um curso de venda te ensina a vender são estratégias que muitas vezes você não sabe aplicar para o seu negócio. Então, ter uma profissional, uma mentora, por exemplo, como você mesmo, que tá aí na área de venda o tempo todo, né? Você sabe que funciona. E você conhece da área da arquitetura. Então, eu acho que isso faz muita diferença, sabe? Porque eu já fiz mesmo curso de venda e tal, mas às vezes eu ficava travada como aplicar aquilo. Porque não é da minha área. Porque é muito genérico, né? Muito genérico. Então, eu acho que ter essa pessoa para te guiar, um guia mesmo, né? Uma mentora, faz muita diferença, né? E claro que eu acho também que, às vezes, o arquiteto quer pegar para o projeto, pegar e tal, e quantidade e tal, e às vezes o caminho não é por aí. Às vezes ele precisa parar, dar um passo para trás, arrumar a casa para dar 2 para frente. E eu acho que isso aqui o pessoal não faz de jeito nenhum. As pessoas têm até um certo preconceito. Eu parar minha profissão, ou então não parar, mas eu diminuir meu fluxo. Não, as pessoas não entendem que às vezes você precisa ter tempo para arrumar a casa para seguir. Porque senão lá na frente vai virar uma bola de neve. Exatamente. E pode ser que muitas vezes você não consiga resolver, precisa fechar as portas. As pessoas não pensam muito por esse lado, né? Então, acho que isso também Você acha que o arquiteto ele tá preparado para ser gerido? Porque quando a gente fala de mentoria, essa mentoria ela entra para fazer uma análise, para ver, né, os pontos fortes, fracos e o que precisa ser consertado. Falando a grosso modo. Você acha que o arquiteto tem essa humildade hoje ou ele fala, não preciso? Pouquíssimos têm. Eu acho, sim, minha opinião. Pouquíssimos têm. Eu acho que a humildade é uma coisa muito importante para quem quer ter sucesso. E é uma coisa que, de fato, as pessoas precisam melhorar. Pouquíssimos têm. Então fica a dica aí, gente, ó. Se a gente vai ter dificuldade... Uma verdade dura e nua de ser escutada, mas é isso. Mas é verdade. Tem coisa que a gente precisa... Eu falo muito pros meus meninos aqui, eu falo, gente, ó, o que é falado pra você não é o que você quer ouvir, é o que você precisa ouvir. Porque enquanto a gente tá aqui como gestor se doando pro seu crescimento, eu vou me desgastar, me esforçar, me dedicar, adquirir mais conhecimento para poder passar isso para você e para você crescer. Porque eu acredito em você, né? A partir desse momento que eu não acredito mais, não tem por que eu estar aqui. Tudo perde sentido, né? Perde sentido. É isso mesmo. Meu bem, muito obrigada. Imagina, gente, amei o bate-papo. Foi super leve, passou assim rapidinho. Nossa, passou mesmo. Não é? Um tempão, né? Muito obrigada mesmo por você compartilhar esse conhecimento, a sua sabedoria, a sua inteligência, a sua beleza. Falei pros meninos,
Falei, gente, ela é uma linda, maravilhosa e uma obrigada. profissional, assim, impecável. A gente é muito sua fã, admira muito seu trabalho, independente de parceria. A gente admira de verdade. E eu acho que profissionais como você, na nossa região, engrandecem muito, né? A gente sabe que Brasília tem essa coisa da arquitetura, mas mesmo assim, eu acho que a gente precisa sempre enaltecer, sabe? Botar em evidência as pessoas que conduzem, que fazem a coisa acontecer. Né? A gente falou de Casa Coa, a importância dessa mostra, do quanto é legal o profissional conseguir mostrar o trabalho dele ali dentro, né, dessa mostra tão gigantesca. Então, obrigada, de verdade. Eu que agradeço. Quero agradecer também aos nossos parceiros que fazem esse movimento acontecer, o mobiliário todo da Acervo Mobília, nossa acústica da Trisoft, da Paper House, IQ Pedras aí com revestimento, Claudinha da Cerrado Chique com os nossos adornos. Então, nosso IQcast continua até o fim do ano e eu espero que vocês gostem. Mais uma vez, obrigado.